Olá pessoal, tudo bem? Fiz aqui uma videoaula dedicado aí para o pessoal da área de controle e automação industrial. Alguns colegas, profissionais que eu já trabalhei, pediram para estar postando alguma coisa, explicando um pouquinho, tirando dúvidas sobre o que são esses controladores PID. Controladores no geral aí para a indústria, mais precisamente esse tipo de controlador que está sendo muito utilizado hoje na indústria em diversos segmentos, né? Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o que são variáveis de campo, set point, instrumentação, citar o que tem dentro desse controlador PID, como que ele funciona, através de suas três ações. E aqui eu tenho um exemplo que eu fiz em linguagem C, utilizando um hardware bem simples. Eu vou citá-lo depois, vou mostrar o exemplo, nós vamos fazer uma simulação e vocês vão poder ver o efeito desse controlador no simulador, ok? Vamos lá. Então, para a gente entender primeiro, né, pessoal, quando a gente fala de variáveis de campo, é sempre aquilo que a gente quer controlar, né? Ou seja, calor, força, velocidade, potência, corrente, tensão e assim por diante. E esses dois nomes aqui, eles são importantes falar antes de citar o que é uma malha de controle, né? Antigamente, os processos industriais, o operador ele tinha que estar lá na linha de produção e atuar na linha de forma com que ele queira manter um processo funcionando com uma variável constante. Tinha que ficar na linha atuando as válvulas, acionando os equipamentos, ou seja, operando o sistema. Com a vinda da automação, isso daí começou a sumir. Então começaram os controles automatizados, ok? E todo controle automatizado ele tem o que a gente chama de um fluxograma, um diagrama de controle. Esse tipo de diagrama aqui que vocês estão vendo é um diagrama do tipo realimentação. É um diagrama em que ele controla uma variável, um processo, porém ele requisita uma alimentação, uma realimentação, um feedback da variável de processo, que seria a saída do nosso diagrama. Os controladores PIDs todos se baseiam nesse formato de diagrama, um formato onde ele precisa de um feedback do que está acontecendo na saída para que ele possa corrigir. Então vamos imaginar um mecanismo industrial que seja basicamente este, onde nós temos uma entrada que nós vamos chamar de set point. Esse é o nome dado para esse valor, que é o valor desejado, é o valor que o operador define no início do processo. Vamos imaginar a temperatura. Ele entra aqui e fala, olha, dentro do meu processo eu quero que a temperatura seja 10 graus, 20 graus. É o valor desejado, ok? A diferença desses dois valores aqui, a comparação entre o que nós chamamos de set point e feedback, é que vai nos gerar uma variável chamada erro. Essa variável ela muda com o tempo, depende da saída, ok? Então, basicamente, eu entro com o set point, comparo com o feedback, jogo esse erro na linha, vai controlar o nosso atuador, que seria motores, resistências, ventiladores, válvulas proporcionais, válvula on-off e assim por diante. Esse erro vai atuar o controlador, vai controlar esse atuador, e esse atuador é que vai responder na saída, aumentando o calor, aumentando força, diminuindo velocidade e assim por diante, ok? Os nomes que a gente vai se familiarizar aqui é o valor desejado, que é a entrada, nós vamos definir como set point. Muitos o conhecem porque mexe na IHM, mexe lá no supervisório, né? Tem que alterar esse valor a pedido do gerente de produção. E o feedback, que é o valor do sensor. Quando a gente fala em sensor, estamos falando lá do transmissor de pressão, transmissão de temperatura, velocidade e assim por diante. Esse transmissor é aquele instrumento, né? Vamos dizer que faz parte do segmento de instrumentação, que vai nos padronizar sinais de 4 a 20 mA, 0 a 10 volts e assim por diante. Podem, inclusive, ser resistências, né? Os PT100, PT1000, utilizados para medidas de temperatura. Esse modelo de controle ele é muito conhecido como controle espelho. Qual que é a ideia dele? Eu preciso fazer com que a saída seja exatamente o que eu quero na entrada. Defina um set point. Eu quero que isso daqui faça com que a saída seja igual ao set point. Porém, a gente sabe que isso é muito complicado. Vamos imaginar uma autoclave, né? Uma autoclave enorme, que caiba
50, 40 metros cúbicos de ar dentro dela. Um autoclave é muito complicado controlar a temperatura e pressão nela, porque você tem o tamanho dela, temperatura ambiente, diversas variáveis que vão prejudicar, vão tentar diminuir, aumentar a temperatura. Então você precisa controlar isso. E nesse formato aqui de diagrama, esse tipo de controle aqui desenhado, somente com o sinal do erro, a gente não consegue controlar a saída de forma rápida, precisa e contínua. Né? Vamos imaginar uma esteira, a esteira está lá atuando em velocidade, de repente cai uma caixa em cima dela, reduz a velocidade. Como é que eu faço com que isso responda rápido? Que o motor da esteira faça ela andar novamente na velocidade de set point dela, para não parar a produção. Então esse é um caso complicado. Somente baseado no valor de erro, a gente não consegue corrigir isso de forma rápida, precisa e contínua. Então qual que é a solução? A solução é o controlador PID. Não só o PID, existem outros controladores, mas essa ideologia de controle é a mais utilizada hoje na indústria, né? De forma com que você consiga corrigir esse erro de forma rápida, contínua e precisa. Lembrando que se tem erro, é porque a saída não condiz com o feedback, né? Desculpa, o feedback não, na verdade, o que condiz com o nosso set point. Se não condiz, vai existir erro. O erro é que nós temos que ajustá-lo. Então, por isso, nós vamos inserir um bloco aqui no meio, que é o nosso controlador PID. Ele é quem vai receber o erro agora. O erro já não vai mais atuar direto nos atuadores. Ele vai atuar primeiro no controle PID. O PID vai condicioná-lo, vai tratar ele de forma que quem atua os elementos de campo vai ser o controlador PID. Pergunta que o pessoal faz a primeira para mim: poxa, mas o que é o controlador PID? O controlador PID você pode enxergar na indústria como sendo um CLP, um processador ou qualquer eletrônica capaz de realizar as operações matemáticas que nós vamos ver. Por quê? Controlador PID, na verdade, é um conceito matemático. São operações matemáticas que elas vão operar em conjunto para poder resolver um problema de um erro. Fica difícil você prever o que vai acontecer num processo, não fica? Né? Você joga lá tantos RPM no motor, é muito complicado você enxergar o que acontece com a variável de campo, tendo em vista que você não sabe a resposta. O controlador PID, acreditem, ele é capaz de prever isso, ele é capaz de corrigir isso e se ele não prever, ele corrige rápido. Essa é a intenção de colocar um elemento desse e fazendo isso de forma matemática. Como? A base dele é o que? É o erro. É o erro que alimenta ele. Então ele começa, basicamente, o PID, calculando o erro. Como é que ele calcula esse erro, então? Ora, ele tem o set point, que é o valor que o usuário vai colocar nele, subtrai do valor do sensor, do feedback. Então vamos imaginar que lá o valor desejado que eu coloco é 50 graus. Eu quero que a minha saída esteja em 50 graus. A minha variável de campo é lida através de um sensor. Eu tenho lá um PT100 instalado na tubulação que me devolve esse valor. Esses dois valores, pessoal, vêm para dentro do controlador. Então imagina, aqui é uma entrada analógica, que seria o feedback do sensor, e aqui é o set point que eu vou colocar lá na IHM, eu vou colocar dentro do meu programa. Os dois vão entrar no controlador, e lá dentro eu vou fazer essa operação matemática aqui, ó. Set point menos sensor, valor desejado menos sensor. Esse resultado é que eu vou alimentar o meu controlador PID, que é um algoritmo, um programa que está dentro do nosso hardware, que vai começar a operar essas variáveis para saber o que fazer com os atuadores para chegar naquela temperatura que a gente quer. Pressão, força, velocidade e assim por diante. Então vamos lá ver o que esse PID vai fazer. Bom, primeiro a sigla, PID. P de proporcional, I de integrativo e D de derivativo. Cada uma desses nomes são operações matemáticas. Quem não conhece, integral e derivada são funções matemáticas, operações matemáticas, que elas são executadas de forma com que ela absorva o valor anterior e ela muda de acordo com o tempo. Isso aí o pessoal vê muito em engenharia, inclusive em tecnólogo, né? Esse conceito. Eu aconselho o pessoal que queira mais ir a fundo em controladores PID,
estudar um pouquinho mais sobre o cálculo integral derivativo. Aqui eu vou dar uma ideia para vocês de como que isso aí opera. Então, basicamente, essas três operações elas vão operar em conjunto a fim de alterar uma função. Quem que é essa função? Quem é que entra no controlador PID? O erro. Então, eu vou tentar pegar esse erro, fazer ele operar dentro de três operações matemáticas para que isso daqui seja zero. Ou seja, que não tenha erro, que o valor de entrada seja exatamente o valor da saída. Ok? Então, temos que lembrar inicialmente que agora a nossa malha de controle vai ser essa e que o nosso erro vai ser calculado dessa forma. Então vamos aprender como é que a gente faz o primeiro controle, o chamado controle proporcional. O controle proporcional, pessoal, é uma operação matemática muito simples. Ela basicamente se baseia no erro, que é aquele valor que nós já vimos, set point menos sensor, a diferença dos dois, dá um valor, multiplicado por uma constante. Essa constante, pessoal, ela é parametrizável. O que significa isso? Você tem que definir o valor dela. Ela serve para intensificar o quão proporcional vai ser esse tipo de controlador. Então, já que você está imaginando que proporcional então é um controlador dentro do PID. Ele pode operar sozinho? Pode operar sozinho. Posso apenas fazer esse tipo de controle, proporcional. Pego o erro e multiplico pela constante que você vai definir, a KP. Ora, é fácil notar que se nós não temos erro, significa que a saída é igual à entrada, o erro é zero. Zero vezes alguma coisa é zero, não tem controle. A partir do momento que existir erro, então o proporcional vai atuar. Ele vai usar aqui um valor que nós vamos atuar na nossa saída analógica aqui, ou acionar nossas válvulas, controles, para poder fazer com que a saída fique no valor desejado, ok? Uma vez que a gente sabe o que é o proporcional e o seu formato, o próximo que a gente vai ver é o integrativo, pessoal. Então, como eu disse para vocês, é uma operação matemática também, ok? Essa simbologia aqui, ela, na verdade, é uma simbologia matemática. É importante saber um pouquinho sobre ela depois em outros assuntos. Eu posso estar tirando essas dúvidas. Mas, basicamente, a ação integrativa, assim como a derivativa que nós vamos ver, são ações que dependem de tempo. Então, vamos lá para a gente entender. Assim como o proporcional é o erro multiplicado pela sua constante Kp, o integrativo também tem sua constante, chamada Ki, que é a sua constante para intensificar a ação. Como eu disse, quanto mais integrativo a gente quer, mais alto vai ser essa constante aqui. E só lembrando, essa constante não é necessariamente o valor inteiro. Pode ser quebrado, 0,2, 0,5, 1,4, 3, 5 e assim por diante. O grande segredo está aqui, pessoal. Esse símbolo aqui na matemática significa integral. Erro é exatamente aquela equação que a gente viu. O valor de set point menos o valor do sensor. Aqui esse pontinho é o vezes dt, derivada do tempo. Se a gente pegar isso daqui e simplificar numa operação bem básica, nós vamos ver que isso daqui é exatamente isso. Ó. O integrativo é a constante KI, só que eu vou simplificar esse trecho aqui para quem não conhece símbolo. E o que ele é, pessoal? É a somatória, é a soma de todos os erros até o atual que a gente tem, multiplicado pelo seu período. De uma forma mais simples, é o erro anterior mais o erro atual, multiplicado pelo tempo de medida dos dois. O que quer dizer isso? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você vai ser o integrativo. Como é que você ia operar? Imagina que há 1 minuto atrás você foi lá na máquina e mediu a temperatura da água. E ela deu 50 graus. O seu set point é 60. Logo, a gente sabe que o erro é 10, ok? Aí você foi, depois de 1 minuto, que seria o momento atual, e mediu de novo. E está com 55 graus. O erro agora é de 5 graus. O que você percebe? Que o erro atual antes era de 10 e o atual agora é de 5. O antes era de 10 e o atual é de 5. Eu vou somar, eu vou integrar. Quando a gente fala em integrativa, eu vou integrar, eu vou somar esses dois erros e multiplicar pelo período, pelo intervalo de tempo que eu realizei essa medida. Multiplico pela constante KI
e vai me dar a ação integrativa. O que você pode notar, pessoal? É que eu vou somando todos os erros. Então, isso aqui eu somo histórico de erros que vem acontecendo durante aquele período. É óbvio que se não houver erro, os erros forem zero, vai chegar um momento que não há integrativo, ok? E nota-se, o tempo é fundamental para poder fazer o sentido da integração. Eu preciso de um período em que eu faço as duas medidas. Quanto menor esse tempo, mais preciso fica a ação integrativa. A próxima é a chamada ação derivativa. A derivativa é o contrário da integrativa. Ela não soma os erros, ela subtrai os erros. A simbologia básica matemática é essa daqui. Então, a derivativa ela tem sua constante também, que é para intensificar essa ação. Pode ser também um número quebrado. É multiplicado pela derivada da função do erro, dividido pela derivada do tempo. Só que qual que é o detalhe, pessoal? O erro, lembrando, set point menos valor sensor. Se eu simplificar isso daqui para uma operação mais básica para o nosso conhecimento, é o erro de agora, o atual, menos o anterior. Lembrando, 1 minuto atrás fui lá na máquina, fiz a medida da temperatura, da pressão, fiz o cálculo do erro, anoto, tá aqui. Vou agora, nesse instante, faço mais uma medida. Vamos supor que deu 3 segundos aqui, ó, do tempo de medida. Eu vou fazer a diferença entre esses dois erros, que aconteceu há 3 segundos atrás e o de agora, divido pelo tempo, multiplico pela constante. Vai dar a ação derivativa. Esse tipo de ação, pessoal, ela consegue prever o que está acontecendo com o erro. Isso daqui é mais ou menos uma ideia de uma taxa de variação. Ou seja, num período de 3 segundos, o quanto esse erro variou. Ele variou muito, pouco, essa variação vai se dar pela diferença deles. Lembrando que no cálculo no derivativo, você estuda a taxa de variação da função, o quão rápido ela subiu e quão rápido ela desceu. Então a ideia é que quanto mais rápido isso daqui sobe, mais alto vai ser a variação, a atuação do derivativo. Ele vai tentar corrigir essa variação uma velocidade grande. Qual que é o problema disso? Que se você tiver um sistema que seja muito rápido, que responde com muita volatilidade, por exemplo, giroscópios, controle de drones, essas coisas, o derivativo ele acaba se tornando um gerador de ruídos. Por quê? Como ele responde intensificamente com a variação da variável erro, pode acontecer do erro ser muito grande entre um tempo e outro e ele atuar de forma brusca. Isso causa instabilidade nos controles, ok? Então é importante notar que o derivativo, muitas vezes a constante dele acaba sendo pequena, para que ele não seja muito grande. Então a planta final para um controlador PID é, na verdade, a soma das 3 ações. Eu vou somar a ação proporcional, a ação derivativa e a ação integrativa. Somo os 3 e eu tenho um bloco de controle PID. Porém, tem alguns casos, pessoal, que nós não temos as 3 ações juntas. Como eu disse, são 3 controladores que juntos formam um único controlador chamado PID. Eu posso ter o proporcional sozinho, posso ter o proporcional com integrativo, proporcional com derivativo e os 3 juntos. E aí você me pergunta, por que eu não posso ter o integrativo e o derivativo juntos, separados ou sozinhos? Se você tem que recordar que as ações integrativas e derivativas, elas dependem de um histórico do tipo de instrumentação e ela depende do tempo de variação dos sensores. O que vai acontecer em situações que você não tem tanta variação? Ou em situações que a variação é muito lenta? O derivativo e o integrativo, eles deixam de atuar. Então, sempre vai existir um proporcional. Por quê? Qual que é a função do proporcional? Qualquer mudança de erro que acontecer, o proporcional vai atuar. Lembrando que ele é o erro multiplicado por sua constante. Então, sempre vai ter alguma coisa aqui no sinal condicionado, para que os nossos atuadores sempre estejam fazendo a manutenção da saída, mantendo ela no valor. Por isso que sempre a gente coloca um proporcional em composição com outros dois, integrativo ou derivativo. Isso é muito importante notar.
Mas nós temos algumas aplicações em que você tem proporcional com integrativo, ou proporcional derivativo, ou somente proporcional sozinho. Nós vamos ver agora, na sequência, uma aplicação que eu fiz com os três operadores juntos, ok? E dá para perceber o resultado de quando as três operações matemáticas operam em conjunto. E qualquer dúvida em relação à teoria, pessoal, como eu disse, aqui foi bem básico, superficial. Existe muito mais conteúdo a fundo. Isso foi um básico. Vamos ver a aplicação, é bem simples, o código não é complexo. E lembrando, ele pode ser escrito em qualquer plataforma, qualquer linguagem, Ladder, STL, C++, e assim por diante.